Bom dia, eu sou Matheus Rei Ribeiro Sampaio Bueno, aluno da turma 610 de Laboratório de Física 3 da Faculdade de Engenharia FEI, integrante da bancada 3, e os outros dois integrantes desta bancada são o Luiz Otávio Perdonar e o João Pedro Fazel Macedo. Bom, a experiência de hoje é indução magnética e campo de bobina. Primeira parte da experiência é a observação qualitativa da indução magnética usando o ímã, e a primeira pergunta era ativar a opção manual do ímã, movendo-o usando o cursor, e observe o que acontecia com a intensidade da luz emitida pela lâmpada. Quando você mover este ímã, e a lâmpada apaga o mesmo com o ímã dentro do enrolamento helicoidal. Explique usando a lei de Faraday por que isso acontece. Bom, isso acontece porque, de acordo com a lei de Faraday, o surgimento de correntes elétricas depende da mudança no fluxo magnético. A variação deste fluxo magnético em uma superfície provocava o surgimento de uma corrente induzida na espira. Isto é igual ao aparecimento de uma força eletromotriz de 7 ou voltagem induzida na espira, de acordo com a equação. Analisando esta equação, caso o dt fosse zero, não haveria força eletromotriz. Bom, a segunda pergunta era ativar a opção senoidal do ímã e observar a lâmpada acender e apagar. Varie a velocidade da oscilação e observe a lâmpada. Quando é que ela acende mais intensamente, com maior ou menor velocidade de oscilação? Explique usando a lei de Faraday por que isso acontece. Bom, a intensidade da lâmpada é maior conforme aumenta a velocidade do ímã. Isso acontece porque a força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. Quanto maior este intervalo de tempo, maior a força eletromotriz. A terceira pergunta era que, bem próximo da lâmpada, existia a seta vermelha indicando o sentido da corrente induzida. Observe o sentido da corrente e diga que tipo de gerador é esse, corrente contínua ou alternada. Diga quais são as suas ideias para explicar e por que a corrente gerada é contínua ou alternada. Bom, o tipo de corrente observada era uma corrente alternada. Isso acontece porque o sentido em que as cargas elétricas fluem é invertida de maneira periódica. A corrente elétrica induzida sempre será formada em um sentido tal que o fluxo magnético por ela produzido colocava-se em oposição ao fluxo magnético que a induziu. Bom, iremos para a segunda parte do experimento, que era o estudo do campo magnético produzido por uma bobina. Bom, e a segunda parte, ponto A, era o estudo qualitativo do campo magnético. Para isso, utilizamos a simulação campo de bobina no GeoGebra. Bom, respondendo à quarta pergunta, desligue o modo AC da corrente e ligue o circuito. Mova o cursor em XS, que posiciona a sonda dentro da bobina do campo. Existe alguma tensão induzida na sonda? Explique por que isso acontece usando a lei de Faraday. Bom, não há tensão induzida na sonda. Isso acontece porque a corrente alternada gera o campo de bobina de campo. Sem a variação da mesma, não há corrente induzida força eletromotriz. Bom, de acordo com a equação, como dB campo não varia, não existe força eletromotriz. Bom, a quinta pergunta era ligar o modo AC da corrente, posicioná-la a sonda no centro da bobina e mencionar a tensão induzida na bobina sonda para as frequências de correntes iguais a 20, 60 e 100 Hz, respectivamente. Para qual frequência a tensão induzida foi maior? E explicar o porquê isso acontecia. Bom, depois de configurada a simulação, é possível observar que a força eletromotriz é proporcional à variação da tensão no tempo devido à sua relação com a frequência. Bom, vimos, utilizando a mesma equação e falando que frequência é 1 sobre período, que para 20 Hz a tensão era de 0.561 mV, 60 Hz 1.63 mV e para 100 Hz 2.75 mV, ou seja, a maior tensão induzida foi para a frequência de 100 Hz. Mantendo o modo para a sexta pergunta, era necessário manter o modo AC ligado, posicionar a sonda no centro da bobina e ajustar a frequência para a corrente de 60 Hz. Meça a tensão na bobina da sonda, variando seu número de espiras para 40, 60 e 100 espiras. Qual é o enrolamento? A tensão induzida foi menor. Explique por que isso acontecia.
Bom, foi justificável observar que a menor tensão obtida foi quando a bobina estava com 40 espiras. Também é possível observar que o número de espiras é proporcional à tensão induzida. Este fato pode ser visto na equação abaixo. E bom, para o número de 40 espiras, foi medida uma tensão de 0,924 mV, para 60 espiras 1,34 mV e para 100 espiras 2,31 mV, ou seja, para 40 espiras foi medida a menor tensão. Bom, observando as fases das oscilações da corrente e da tensão induzida na bobina sonda, as fases são iguais, ou seja, o máximo de uma corrente no máximo da outra. Explique por que isso acontece. É o que diz a pergunta 7. Bom, respondendo, comparando as fases das oscilações da corrente na bobina e da tensão induzida na bobina sonda, é perceptível que as fases não são iguais, ou seja, o máximo de uma não sobrechega no máximo da outra. O máximo da tensão induzida na bobina sonda ocorre quando as oscilações da corrente são iguais a zero. Isso acontece porque o B bobina, o campo da bobina, varia de acordo com a função cosseno. Ou seja, B bobina de campo é igual a Bm cosseno 2π frequência T. Enquanto a força eletromotriz induzida varia de acordo com a função seno, ou seja, elas nunca irão se cruzar. Bom, a parte 2b do estudo era o estudo quantitativo do campo magnético da bobina. A pergunta 8 era ajustar os parâmetros na simulação e, de acordo com a tabela, mantendo o módulo C ligado em uma frequência de 80 Hz, medir a tensão induzida na bobina sonda. Para x abaixo, as medidas são simétricas à relação a x0. Portanto, basta medir somente um dos lados e repetir o valor para Vm igual a raiz de 2V eficaz. Bom, vimos que a tensão eficaz para os seguintes valores foram estas e a tensão M foram aquelas. Bom, agora era necessário calcular a amplitude do campo magnético na bobina de campo em função da posição x da sonda, usando a tensão induzida na bomba sonda. Bom, para estes comprimentos, estas amplitudes foram medidas estes campos. Depois disso, era necessário fazer um gráfico e apresentar o valor máximo do centro na bobina e mínimo nas bordas, como observado no gráfico abaixo, onde isto realmente acontece. Bom, pergunta 11. Se a bobina de campo for comparada com seu raio, o campo magnético será praticamente uniforme dentro dela e só irá variar quando se aproxima das bordas. Na simulação, podemos considerar a bobina longa? Discuta se podemos ou não considerar a bobina de campo longa. Bom, podemos sim considerar que a bobina é de fato longa, tendo em vista que nela o campo é constante em sua maior parte, variando somente nas bordas. A experiência 12 era o campo magnético de bobina longa calculado por esta equação, onde n é o número de espiras, L é o comprimento da bobina. Use essa equação e calcule o campo da bobina de campo, considerando que se ela fosse longa. Compare esse valor com medida experimentalmente no centro da bobina de campo. Lembre-se que a corrente ajustada na simulação não é amplitude Im, é o valor eficaz I eficaz. É preciso converter esse valor da mesma forma que foi feito para a tensão medida no multímetro. Comparar significa calcular a diferença percentual e comentar essa diferença. Bom, calculamos e vemos que a diferença da tensão aproximada e da tensão exata foi de aproximadamente 6,21, ou seja, os valores são extremamente parecidos, com pequena variação apenas.